nossa palestra de hoje vai ser ministrada pelo Dr. João Pedro Geas da Silva. E nós trouxemos, eu pedi para que esse tema viesse para nós, porque vai falar sobre a importância dos exames que nós, biomédicos, realizamos e laudamos para os nossos pacientes, para os pacientes que são atendidos na atenção primária, que são atendidos na clínica. Qual é a importância desse diagnóstico para corroborar o tratamento que o médico vai realizar, vai recomendar e vai aplicar nos pacientes que o médico atende, tá? Então, a gente precisa entender a responsabilidade que nós temos em diagnosticar através da nossa coleta, que precisa ser impecável, da nossa manipulação do material, que precisa ser perfeita, para que a gente não tenha erros, né? Então, na hora da elaboração do nosso laudo, do nosso diagnóstico ali, do nosso exame, que a gente vai assinar ali, a gente precisa que esteja muito bem feito, que seja preciso, tá? Então, por isso, eu deixo vocês, com o Dr. João. Vou passar a palavra para a Mari, cadê a Mari? Está aqui. Ela vai apresentar o Dr. João e parabenizar vocês por estarem aqui. Como eu sempre falo em toda palestra, Quando a gente se dispõe a estar numa sexta-feira, que a gente não é obrigado a estar, é porque a gente quer crescer. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos crescendo e vocês serão os melhores biomédicos, certo? Então, boa palestra para todos, tá? Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, agradecer ao nosso doutor que se dispôs a vir aqui dar essa palestra ilustre para a gente, nossa primeira vez tendo uma palestra com esse tema. A nossa Rosana, nossa coordenadora, muito obrigada pela atenção, por tornar tudo isso possível. E a Thaís, nossa professora preceptora, e aos todos os ligantes que fez esse e todos os eventos serem possíveis para vocês. Tudo que nós fazemos é para vocês. Então, sem mais delongas, apresento para vocês o doutor João Pedro Gea, ele que é médico formado pela Universidade Unilago, fez residência em Medicina da Família e Comunidade pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, FAMERP. Ele é ultrassonografista POCUS pelo Instituto Simutec e atualmente está trabalhando numa APS e uma UBS de São José do Rio Preto. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Muito obrigada. Oi. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Queria agradecer vocês, como todos os outros já fizeram, mas de estar aqui numa sexta-feira à noite para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Ficou melhor agora, né? Vamos lá. O tema que eu quero discutir hoje trabalha muito em conjunto com a minha profissão e a futura profissão de vocês, que são os exames laboratoriais, O exame laboratorial a gente vai entender como qualquer coleta, análise de um material biológico dentro de um laboratório por meio de um aparato tecnológico, Bom, já apresentaram meu currículo aí para vocês, não vou ficar delongando nisso. Só precisava do passador. Obrigado. Tá todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Bom, então os exames laboratoriais, o que são? De novo, é a análise desse material biológico que a gente vai coletar, que pode ser de qualquer sítio do nosso paciente. Sítio que eu quero dizer é a origem daquele material. Ele pode ser da pele, pode ser da urina, do sangue, do líquor, pode ser de algum anexo do tipo cabelo, unha. E eu trouxe alguns exemplos para vocês disso. Não vou ter o pointer, mas a primeira imagem que a gente tem aqui é do biomédico coletando a linfa através do lóbulo da orelha, fazendo uma pressão para que se haja uma isquemia pontual ali e venha apenas a linfa.
Esse exame é a baciloscopia para a gente poder fazer um diagnóstico do bacilo de Hans, né? A gente vai ver isso aqui na doença de Hans, que é a antiga lepra, hoje hanseníase, certo? Esse exame aqui vai aparecer demais para vocês no contexto de uma solicitação que veio da atenção primária, da UBS. Então, o médico está lá com o seu paciente que tem alguma lesão cutânea ou algum tipo de lesão neurológica, ele vai estar solicitando esse exame. A gente pode ter urina, para a gente investigar algum tipo de infecção, fazer uma cultura, olhar em pacientes diabéticos a presença de proteína, quando tem alguma lesão renal. Em diabetes avançado, a gente vai ver também a presença de glicose, né, açúcar na urina. Quem toma uma medicação famosa hoje em dia, que é o Forxiga, a dapaglifosina, vocês vão ver que isso também pode gerar o surgimento de glicose. O líquor, que eu já tinha dito aqui, pessoal fazendo a punção lombar e coletando o líquor direto do canal medular para se analisar se tem ali uma meningite, pode ser viral, bacteriana, daí tem a avaliação laboratorial correta para isso. A famosa coleta de sangue, que eu tenho N exames para poder fazer. O Papa Nicolau, talvez no futuro a doutora Marcela traz para a gente. E embaixo é a análise em lâmina das clue cells, que são esses pontinhos roxos que vocês estão vendo, né? Papa Nicolau é, na verdade, o nome do método de coloração, né? Então você, através da lâmina feita com o esfregaço do material que chega para vocês no laboratório, vocês vão corar através do método Papa Nicolau. Mas o exame é a citologia, análise de citologia oncótica. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Maravilha. Bom, exames laboratoriais, eles são complementares, mas eles vão complementar o quê? Para a gente pedir um exame, o exame por si só, ele não vai servir para muita coisa, quando a gente não tem em mente qual que é o nosso paciente e qual que é a história desse meu paciente. Isso aqui que eu elenquei para vocês é a famosa anamnese, que é a entrevista que o médico, o biomédico, o enfermeiro vai fazer com o paciente dentro do consultório, dentro do hospital, ou até mesmo dentro de algum laboratório onde você vai coletar um material, para a gente entender o motivo daquele exame, o que eu estou querendo saber com aquele exame e depois dar o tratamento, a conduta ou algum prognóstico para o meu paciente. Toda anamnese, toda entrevista vai começar com a queixa. Então, o que o paciente está sentindo, a principal queixa. Então, se é dor, se é cansaço, o que é. E o tempo que aquilo já está incomodando o paciente. Se é um dia, se são horas, se são semanas, meses. Tá? E a partir daí eu vou poder pensar na história que levou a essa queixa estar incomodando o meu paciente. Então, onde dói, para onde vai, por exemplo, se o paciente não está dormindo bem, há quanto tempo, se ele trabalha 12 horas por dia, toda a história que trouxe meu paciente até mim. E a partir daí, eu vou fazer o meu exame físico, eu vou avaliar esse meu paciente, vou auscultar ele, vou ouvir o coração, vou ouvir o pulmão, vou olhar a mucosa para ver se tem algum sinal de anemia, né? Uma mucosa descorada, eu posso pensar em uma anemia, daí eu vou solicitar um hemograma para ver isso futuramente, para confirmar a minha hipótese. Eu tenho que pensar nos antecedentes pessoais, o que é isso? Se o paciente já tem algum tipo de problema de saúde, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele já fez algum tipo de cirurgia,
se ele já ficou internado em algum momento. E junto também entender os antecedentes dos familiares. Tem doenças que não são passadas, né, de geração em geração, não tem um fator genético nesse quesito, mas que predispõem, dá uma maior chance de aparecer nos descendentes. Então, filhos de pais com hipertensão, com diabetes, têm mais chance no futuro de vir a apresentar uma dessas comorbidades. Aí, agora sim. Então, entender a história da família do meu paciente também. Tem coisas muito importantes que vai dar para a gente informações que vai fazer a gente pensar em pedir um exame ou outro. Tá? Os hábitos de vida, se o paciente bebe, fuma, usa algum tipo de droga, se ele é sedentário, tudo isso vai ser importante para a gente também. E depois que eu pegar toda essa informação, eu vou formular uma hipótese diagnóstica. Então, o que eu acho que o paciente tem, o que ele pode ter, e não só uma, né? A gente tem também um termo que são os diagnósticos diferenciais. Quando alguém chega para a gente com uma história, a gente não pensa normalmente em um único problema, a gente abre um leque de problemas. Porque existem muitas doenças que têm sintomas em comum, né? Por exemplo, uma pessoa que tem gripe, a gente não sabe, quando vocês chegam para a gente no consultório com sintomas de gripe, se é influenza, se é uma rinite apenas, se é sinusite, qual que é o agente etiológico propriamente dito daquele problema. E a partir só então daí que a gente vai pensar em solicitar algum exame laboratorial complementar, né, para ajudar a gente a formular melhor esse diagnóstico e decidir então qual que vai ser o nosso tratamento. E a partir desse resultado desses exames, um exame ou mais exames, a gente vai dar a nossa conduta. E o que eu queria trazer para vocês agora é o tal do exame de rotina. Então, mas rotina de quê? Por exemplo, se for qualquer um de vocês no meu consultório para se consultar e pedir exame de rotina, provavelmente todos vocês vão ter exames em comum, mas não todos. Por quê? Vocês são pessoas diferentes. E como são pessoas diferentes, eu não posso avaliar todo mundo igual. E eu não posso pedir todos os exames exatamente iguais para todo mundo. Primeiro porque tem homens, tem mulheres, eu tenho diferenças de idade, tem pessoas de locais diferentes, e tudo isso para a gente vai importar, que é o que eu coloquei ali na segunda linha. Qual que é a população? Para quem que eu vou pedir esses exames de rotina? E esse termo rotina, na verdade, ele é bem informal. Para nós médicos, não existe esse termo rotina, porque a rotina não é igual para todo mundo. Então a gente vai falar a partir de agora em rastreio e prevenção. Porque o rastreio, pensando em prevenção, eu vou procurar alguma coisa que é possível de se acontecer em algum momento. E para eu falar sobre isso, primeiro eu tenho que falar em níveis de prevenção em saúde. O que é isso? Vocês já devem ter escutado isso em algum momento. Senão vocês vão escutar muito isso dentro dos postinhos, das UBS da vida. Que é nível de prevenção primário, secundário, terciário, quaternário, e hoje já está se falando em quinquenário, mas vamos me ater só aos 4 primeiros. Tá? Nível de prevenção em saúde
primário é quando eu preciso tratar antes de se ter um problema. Por exemplo, vacina para gripe. A gente vacina antes de se ter a gripe, justamente para não ter a gripe grave, tá? Porque vacina nenhuma se impede de ter uma doença. A gente impede a doença grave, aquela que mata, aquela que deixa você numa UTI. Essa é a principal função de uma vacina, tá? Pode ser saneamento básico, né? Então, sistema de esgoto, que se eu tenho um esgoto a céu aberto, eu tenho muito mais chance de ter determinadas doenças infecciosas. Por exemplo, leptospirose. Em São Paulo, sempre tem alagamento lá, enchente. O que acontece com isso? Rato, ele tem no xixi uma bactéria, que é o leptospira. Causa leptospirose, uma doença gravíssima. E a partir daí, eu vou pensar, poxa, então, se na enchente eu tenho a maior chance de propagar uma doença, eu não posso deixar ter enchente. Eu tenho que resolver isso. É uma forma de prevenção em saúde do tipo primária. Secundária, aí é o diagnóstico propriamente dito. Eu vou procurar se o meu paciente tem colesterol alto, se ele tem alteração de açúcar no sangue, diabetes, se ele tem problema de tireoide, né, eu vou coletar um TSH. Isso é prevenção do tipo diagnóstico. Fazer um diagnóstico precoce em tempo oportuno, tá bom? Nível de prevenção terciário. É quando eu preciso tratar alguma comorbidade que já aconteceu, por exemplo, um AVC, um infarto, e eu preciso reabilitar meu paciente. Então, o paciente teve AVC, agora ele tem um problema para andar, ou problema de força do lado direito dele. Vai entrar aí o nível de prevenção. Por quê? Esse paciente que teve um AVC, ele pode ter, se ele ficar mais tempo deitado, ele não conseguir andar, ele vai ter escara, ele vai ter úlcera, ele vai ter problema de atrofia dos músculos. Isso vai ser mais custoso de tratar e cuidar, tanto para o paciente, para a família, para o sistema público de saúde e até para a rede suplementar também, né, o particular. E o nível de prevenção quaternário é quando eu tenho o médico pedindo exame desnecessário. A gente vai causar aí uma iatrogenia. Quando eu peço um exame desnecessário e eu tenho ali um resultado, isso eu vou conversar um pouco mais para frente, mas eu já vou me adiantar. Muitas vezes, o que acontece? Eu tenho uma alteração de um exame, só que para o meu paciente, isso não significa ser doença. Por exemplo, eu tenho ali um paciente da idade de vocês que tem no hemograma um eritrócito um pouco mais alto. Um pouco mais alto que eu quero dizer que saiu ali um pouco, por exemplo, do limite superior de referência. A gente tem, todos os exames normalmente tem ali um limite de referência. Não necessariamente significa que ele tem uma doença que chama policitemia, que é quando se produz os glóbulos vermelhos em excesso. Não, para ele aquilo ali é perfeitamente saudável, só está um pouco acima. A gente tem uma média em que os exames eles foram pensados para ter aqueles valores de referência. Faz-se um estudo populacional e a partir daí eu tiro uma média. Só que, como eu disse no slide aqui em cima, eu tenho que entender qual que é a minha população. Por exemplo, pacientes de pele preta vão ter um eritrócito maior. E aí? É doença?
Não, não é. É por conta do perfil populacional. Geneticamente, ele já tem um eritrócito um pouco mais alto. E não significa doença. Também, qual que é o impacto desse diagnóstico precoce para o meu paciente? Porque, vamos lá, eu vou pedir, por exemplo, na prevenção secundária, eu quero diagnosticar colesterol precocemente para evitar infarto, AVC. Qual que é o impacto disso? Ora, é muito melhor, muito mais barato e muito menos danoso para o meu paciente ele descobrir que ele tem colesterol alto com 30 anos e já começar a tratar do que esperar mais 10, 15 anos sem ele saber e ter um infarto, um AVC, que está sendo extremamente comum agora. Pacientes cada vez mais jovens tendo infarto e AVC. E a partir daí eu tenho que pensar, reduz morbidade, que é o quão doente o meu paciente fica, o quão debilitado ele fica, e reduz mortalidade, que vamos colocar assim, que é o tanto que meu paciente vai morrer, né, a taxa de mortalidade que eu vou ter. Se for sim para esses dois, se reduzir, vale a pena eu fazer a prevenção e eu pedir meu exame. E entender, como eu já disse, que agora a rotina é rastreio. Bom, e tempo oportuno, porque, como eu já disse, eu não vou pedir qualquer exame para qualquer pessoa, e o tempo, o momento da vida que eu vou pedir esse exame também é muito importante. Esse slide, essa tabela, eu acho que a melhor forma de eu explicar para vocês é com o exemplo do câncer de próstata. Tem uma campanha no Brasil que chama Novembro Azul. Vocês conhecem? Conhecem, né? Novembro Azul é prevenção para câncer de próstata no homem. Qual que é o problema dessa campanha? Ao decorrer dos anos, a gente entendeu, lá no começo, que seria interessante fazer o toque retal, né, levar a dedada, e hoje pedir o PSA. O PSA é um exame de sangue para também poder fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Só que, o que acontece? Câncer de próstata é um câncer que se desenvolve de uma forma muito lenta. Então, se eu, João Pedro, tiver um câncer de próstata hoje, a partir de quanto tempo que eu vou começar a ter problemas por conta desse câncer e talvez uma metástase, em geral adoecer pelo câncer de próstata? É pelo menos 10 anos. 10 anos. Em 10 anos, ele não vai te matar, ele não vai te deixar doente, ele não vai fazer nada com você, tá? E aí é que surge o primeiro problema. O Novembro Azul, ele fala para a gente pedir o PSA para o paciente a partir de 40 anos, entre 40 e 50 anos. A literatura diverge um pouco nisso. Mas vamos lá. Se eu só vou ter problema dali 10 anos e percebeu que através do estudo eu não vou reduzir mortalidade, eu não vou reduzir morbidade, de uma maneira geral não vai ter benefício de eu fazer aquele rastreamento do meu paciente, por que eu vou fazer? Mas doutor, é câncer, o paciente pode morrer. Vamos lá. O paciente faz um exame com 40 anos de idade, o PSA dele está alto. Aí tá, vou mandar ele para o urologista, ele vai fazer pelo menos 5 biópsias, ele vai ficar ansioso, ele vai sofrer para fazer essa biópsia porque dói, vai ter um tempo que ele vai ter que aguardar esse exame sair, e o sofrimento que eu gerei para esse paciente?
Porque ele vai chegar para mim no consultório, eu vou olhar a biópsia e vou falar, não tem nada. Mas o PSA estava alterado, o exame de sangue estava alterado. E aí? Porque também tem um problema com qualquer exame. A gente precisa lembrar de um termo que se chama falso positivo. O que é isso? É quando eu tenho alteração de um exame sem significar doença. O exame está alterado, às vezes até muito alterado, mas não corresponde à realidade. O paciente não tem aquele problema. E aí, a gente vai entrar naquele problema que eu falei do nível de prevenção quaternário, a iatrogenia médica. Isso é uma iatrogenia médica. É um problema que foi gerado pelo médico, que ele pediu um exame sem necessidade. Tá, mas então não é para fazer exame, não é para fazer esse preventivo do câncer de próstata? É, mas para uma população muito específica. Pacientes com sintoma urinário, então jato urinário fraco, dor para urinar, muitas vezes jato entrecortado, o paciente está urinando, aí para de entrecortar, ou para de fazer o xixi, aí depois volta. O paciente ele tem uma sensação ali, depois dele urinar, que a bexiga não se esvaziou, ainda parece que ficou alguma coisa ali. Tudo isso são sintomas urinários. Para esses pacientes, a partir dos 50 anos, talvez a gente vai pensar em pedir o exame. E para pacientes de pele negra também, tá? A gente vai pedir. E aí, o que eu quero trazer dessa tabela aqui? Tem o início do meu problema, que eu posso ter, eu vou dividir aqui em 3, em população não rastreada, população rastreada e tratamento não efetivo, e população rastreada e tratamento efetivo. Vamos lá. A gente vai fazer um diagnóstico. Vamos pedir o exame. Pedimos os exames. Fiz um diagnóstico precoce. Então, pedi em tempo oportuno. Eu fiz um diagnóstico antes daquilo virar um problema grave ou um problema de interesse médico para a gente. Passou o tempo. Isso aqui é campanha de Novembro Azul. É pedir o PSA para paciente que não tem nenhum sintoma com 40, 50 anos de idade. Veio alterado, fez o diagnóstico. Vai passar o tempo. 50, 60 anos. Esse usual é o que eu estou falando agora, que é para eu pedir o exame só para aqueles pacientes com sintoma, que tem a pele negra, que tem histórico familiar em parente de primeiro grau. Isso é importante também que eu não falei. Histórico familiar em parente de primeiro grau com câncer de próstata. Também tem que fazer uma avaliação. Nesse momento aqui, agora é o usual. Passou mais um tempo. Esse tempo todo aqui, ele não teve problema nenhum por conta desse diagnóstico. Mas ele já está sabendo desde lá do começo. Gera agonia, gera tratamento desnecessário, sofrimento desnecessário para o paciente, até chegar aqui no óbito. Perceba o seguinte, eu rastreei os dois, precoce e usual. Esse óbito aqui, o paciente morreu no mesmo tempo, eu fazendo ou não o rastreamento precoce, a prevenção. Mudou alguma coisa? Não. Então está aí a importância da gente fazer a informação, trazer a informação atualizada para vocês, tá bom? E aqui, ó, mesmo que eu tenha um diagnóstico precoce ou em tempo oportuno, muitas vezes a gente tem uma melhora da sobrevida, do quanto tempo aquele paciente vai viver a mais a partir daquele diagnóstico, muito curta. Então, não serviu de muita coisa. Por isso é que eu estou falando. Exame de rotina não existe. Existe paciente, existe a história desse meu paciente e a partir daí eu vou ter o meu exame. Então, falei, e aí?
Quais exames são para rotina? Será que é muito? Será que é pouco? Só isso? Então, você está falando tudo o que você está falando para falar que eu vou chegar numa consulta com o médico e ele só vai me pedir esses 3? Isso aqui é um geralzão. Assim, eu falei que vai variar muito do paciente. Vai. Só que tem alguns que é para a população toda. E são esses que eu trouxe aqui. Perfil lipídico, que é colesterol, triglicérides. Perfil glicêmico, que são os exames de hemoglobina glicada e glicemia em jejum para fazer o diagnóstico de diabetes. E sorologias para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Vamos lá. Perfil lipídico. O que eu pediria para todo mundo? Isso aqui, todo mundo que eu quero dizer, é paciente acima de 18 anos, assintomático. Tá? Então, para qualquer um, vai ter o perfil lipídico, que é o colesterol total, que é a gordura que a gente tem no sangue, os lípides, correto? Que eu posso ter colesterol bom, que é o HDL, o ruim, que é o LDL, triglicerídeo, que é um outro tipo de gordura que a gente pode ter no sangue, e a diferença, que é o colesterol total, o valor do colesterol total de todos esses colesteróis, menos o colesterol HDL, que eu vou ter o não HDL. Por que isso é importante para a gente? Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, mas antigamente, colesterol, para a população em geral, quem não tem nada, nem hipertensão, nem diabetes, nada, era menor que 130. E hoje a gente diminuiu isso como meta para menor do que 115. Por que eu estou falando isso? Porque colesterol mata, gente. A longo prazo? A longo prazo. Mas mata. Tá? É a causa principal. Só o colesterol está alto, você já tem um risco maior de infartar de 2 a 3 vezes. Inclusive para AVC também. Então, por isso que isso aqui é tão importante. Paciente que não tem nada, saudável, tem que ser menor do que 115. Tá? E aí, conforme o risco cardiovascular, o que é risco cardiovascular? É o risco que o meu paciente tem de desenvolver alguma doença cardiovascular. Infarto, AVC, hipertensão, algum problema de artéria, trombose, tudo bem? E eu vou ter metas de porcentagem para eu reduzir com o tratamento farmacológico, que são as estatinas, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Ah, mas eu vi o médico charlatão do Instagram falando que estatina é perigoso tomar, que dá dor muscular. Gente, não. É uma medicação que existe há mais de 50 anos, completamente segura, que qualquer risco que tenha é muito inferior ao benefício de se tomar essa medicação. E claro, não é só com medicação que a gente trata colesterol. Atividade física, uma boa alimentação, tudo bem? Dormir bem, controlar estresse. Tudo bem, controlar estresse eu entendo que é meio difícil hoje em dia, mas é importante. E eu queria, não é de rotina isso, mas eu acho interessante trazer para vocês também, que eu acho que vocês vão começar a ver isso no laboratório, conforme vocês for passando nos estágios de vocês, que é a dosagem da lipoproteína A, da ApoB e do VLDL. Esses exames, eles são importantes para se fazer pelo menos uma vez na vida, e eles por si só, quando estão altos, também já são marcadores de um risco cardiovascular maior. Tudo bem? Aqui eu não vou me ater muito, é o que eu já falei sobre as metas, não vou ficar esmiuçando isso aqui com vocês, que tem muito a ver com o tratamento e não é isso que eu quero trazer. Mas,
conforme o risco cardiovascular do meu paciente, eu vou quantificando o meu colesterol e eu vou vendo se eu tenho que ser mais agressivo ou não no meu tratamento, tá bom? Perfil glicêmico. O que é perfil glicêmico? É para ver se tem ou não diabetes, pré-diabetes. Sim, pré-diabetes existe e não é pré-doença. Pré-diabetes é uma condição em que ainda não podemos firmar o diagnóstico de diabetes, mas o paciente já está tendo problemas semelhantes a quem já tem diabetes. Tudo bem? E aí, como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Coleta do exame de sangue, em jejum. Ah, mas e aquele destro, o glicosímetro, que fura o dedo? Aquilo lá, gente, não serve para diagnóstico. Só vai servir em um único caso, que é quando o valor está alto, acima de 200, e o paciente tem alguns sintomas de diabetes. Ele faz xixi demais, ele tem muita sede, ele come demais, ele perde peso. Tá? Aí a gente pode pensar em fazer esse diagnóstico. Mas em qualquer outro momento, tá lá uma ação no shopping, o pessoal tá furando o dedo para ver o diabetes. O meu veio de 200. Gente, se eu comer um quibe na praça de alimentação, vai estar 200. E depende muito do horário, de uma série de coisas que pode estar alto ou estar baixo esse valor. Então, para diagnóstico, glicosímetro não serve. É exame de sangue, coleta de sangue. E aí a gente tem a glicemia de jejum, que é para todo mundo. Basta um único valor, maior ou igual a 126, é diagnóstico de diabetes, e entre 100 e 125 é pré-diabetes. Menor do que 100 está tudo certo. Tá? E a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, esse exame vai ver o seguinte: a gente tem uma parte da hemoglobina mesmo do nosso sangue que fica ligada, ela é uma proteína, então ela fica ligada a uma glicose e a partir daí a gente consegue mensurar como ficou a média nos últimos 60 a 90 dias, tá? Que é mais ou menos o tempo de duração dali da meia-vida da hemoglobina. Então a gente consegue fazer o diagnóstico mensurando isso e a gente chama esse exame de dedo duro. Por quê? Às vezes o paciente vem no consultório falando, não, eu estou comendo bem, estou me alimentando, estou tomando a medicação, mas está, sei lá, de 14, 12, 27, eu já vi que é extremamente perigoso. Está alto, não está controlado. Diagnóstico com hemoglobina glicada é maior ou igual a 6,5, menor do que isso e maior do que 5,7 é pré-diabetes, menor do que 5,7 está tudo certo. Tá bom? Tem também a curva glicêmica. A gente usa esse daqui mais para gestante. É mais interessante por conta que a gente tem valores para diagnóstico do diabetes na gestante, por exemplo, glicemia de jejum, bem diferente. E muitas vezes a gente não consegue ficar dosando num tempo oportuno, às vezes a gestante não consegue fazer muito tempo de jejum, então acaba dificultando. E aí a gente pede a curva glicêmica, que é a paciente vem em jejum, depois de um determinado tempo ela toma glicose oral, e daí a gente mede o exame. A gente mede em jejum, mede com 1 hora e com 2 horas. Depois que tomou a glicose, a gente tem os valores. O que a gente mais usa em consultório para não gestante é glicemia de jejum e hemoglobina glicada. E as indicações para a gente fazer o rastreio na população, em quem não tem nenhum sintoma, nem de diabetes, nem de hiperglicemia, que é o açúcar alto. Idade acima de 35 anos, ou menores que 35, que tem algum fator de risco, obesidade, sedentarismo, é etilista ou tabagista.
síndrome do ovário policístico e dislipidemia, que é colesterol ou triglicérides alto. E, por fim, as sorologias, que é a hepatite, que eu falei, hepatite B e C, sífilis e HIV. Por que isso daqui entra em rotina? Principalmente em pacientes jovens, mas se vê muito também em pacientes idosos, é o aumento da sífilis. Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e, na grande maioria das vezes, somente sexualmente transmissível, a não ser ali compartilhou agulha quando usa droga. Antigamente, antes da gente ter uma lei que regulamenta as transfusões de sangue, podia-se ter essa transmissão, hoje não existe mais. Tá? Mas a sífilis aumentou muito, e é uma doença causada por uma bactéria, né? Uma bactéria em espira. Hoje em dia ela não dá muitos sintomas, a não ser algumas lesões cutâneas. Antigamente, se você pegar algum livro, você vai ver lesões ósseas, lesões cutâneas muito graves, desfigurantes. Isso a gente não vê mais, por conta que a gente tem tratamento hoje. E se demora muitos anos para vir a ter esses problemas. Mas que ainda é de importância muito grande, porque é extremamente fácil de se transmitir. Né? E a única forma da gente impedir é usando preservativo. Tudo bem? Além desses, bom, vamos falar dos exames. Já que eu estou falando de sífilis, quais são os dois exames mais importantes para a gente? O FT-ABS e o VDRL, que é o teste treponêmico, o FT-ABS, que ele detecta a bactéria, e o VDRL, que a gente vai fazer uma titulação. Essa titulação, a gente vai ter pelo menos uma ideia do quão recente é ou não, ou como está ali a atividade dessa bactéria no organismo do paciente. Isso aqui é importante, o VDRL, porque a gente vai ter uma noção se o nosso tratamento está sendo efetivo ou não. Por quê? A gente faz o diagnóstico. Vamos lá, paciente que nunca teve sífilis ou nunca tratou na vida, tem um FT-ABS reagente, é sífilis, tá? Precisa tratar. Só que por que vai ser interessante o VDRL? Com a titulação, a gente consegue ter um parâmetro. Quando cai 2 titulações, a gente já pode considerar cura. Tudo bem? Por isso que ele é importante. Isso aqui vai ser muito importante em gestante também, para controle de cura, ou mulheres que já trataram sífilis, ter uma comprovação que tratou. Porque se em algum momento aumentar essa titulação, eu preciso tratar novamente. E uma curiosidade do FT-ABS é que um valor reagente, né, um exame reagente positivo, ele pode nunca mais se negativar na vida. Uma vez que ele se torna positivo, ele pode não se tornar negativo. Isso é extremamente comum. É o mais comum, na verdade. Para a hepatite B, a gente tem 2 exames. O HBsAg, que a gente vai ver o antígeno da hepatite, tá, no paciente que já se infectou, e o anti-HBC, que vai ser importante para a gente determinar se é uma infecção recente ou passada, ou até mesmo uma resposta virológica sustentada. O que é isso? Paciente que já teve hepatite B, tratou, e ele vai permanecer com o exame positivo, vai continuar aparecendo lá que ele tem hepatite, mas não é mais uma doença ativa, né? Já foi curado, está tudo certo. O anti-HCV, que é para hepatite C, esse aqui é mais exame de triagem do que de diagnóstico. Por quê? Justamente porque em algumas pessoas pode-se haver cura espontânea. Ou ele fez o tratamento farmacológico e se curou da hepatite C. Aqui
eu tendo isso positivo, eu não posso falar que o paciente categoricamente tem hepatite C. Eu vou precisar de outros exames para se fazer essa análise e aí sim determinar se tem, não tem, se é uma infecção recente, passada, se ele curou ou não. E o anti-HIV é para HIV, o vírus HIV. Esse aqui é diagnóstico, tá? Paciente que não tem história de ter tido, tem isso aqui positivo, o que eu vou fazer? Eu já posso falar de cara, fui lá, coletei um exame de sangue, pedi o anti-HIV, veio reagente. O paciente tem HIV? Calma, eu preciso pedir uma contraprova. Um outro tipo de exame, com um método diferente, pode ser o de sangue também, normalmente o de sangue, mas eu preciso ter um método diferente. Nesse método diferente, vindo positivo, aí sim eu faço o diagnóstico de HIV. O interessante é que para todos esses eu tenho teste rápido. Normalmente é através de punção digital, faço a coleta ali de sangue de 20 a 30 minutos, eu tenho o resultado, tá bom? Para alguns, em alguns momentos eu vou poder fazer o diagnóstico certeiro. Outras vezes não, vai ser só um exame de triagem. E o interessante é que existem nas farmácias e até nos postos de saúde o autoteste para o HIV. Ele também não é diagnóstico, ele é um exame de triagem, mas a partir desse exame alterado, eu vou falar, tem que fazer outro exame para ver se eu tenho ou não. O negativo descarta. Tipo, o negativo é negativo, não tem. Mas o positivo aí tem que ir atrás fazer outros tipos de exame, por exemplo, o anti-HIV. Tudo bem? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que não tenha trazido uma aula monótona. Quero agradecer vocês novamente por estar aqui numa sexta-feira, cansados, me ouvindo. É muito bom poder ver que tem muita gente interessada em estar crescendo e aprender um pouquinho mais. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. João. Gostaríamos de agradecer pela sua palestra, pelo conhecimento que nos foi passado. E neste momento vamos abrir para as perguntas. Gostaria que um dos ligantes viesse aqui e pegasse... já está aqui, gente. Eles vão direcionar o microfone para quem levantar a mão e daí vocês podem fazer a pergunta e devolver o microfone, por favor. Vamos lá, gente, um de cada vez. Boa noite, tudo bem? Aqui Boa atrás. noite. Doutor, o que a gente poderia fazer na saúde pública para aumentar esse diagnóstico de pré-diabetes e diabetes, para a gente poder fazer um rastreio melhor na população? Muito bom. Para aumentar esse diagnóstico precoce, a gente poderia primeiro conscientizar em casa, né? Com os nossos familiares mesmo. Tem muita gente que passa do médico uma vez a cada 15 anos. Né? Então, é importante. Assim, não precisa ir a cada 6 meses fazer a rotina, mas pelo menos ali uma vez por ano, aferir uma pressão, coletar o exame de colesterol, coletar, né, o perfil glicêmico também. A partir daí é que a gente pode pensar em aumentar esse rastreio, aumentar o nosso diagnóstico. Campanha também, que já existe, reforçar elas, e trazer também vocês
né, nos seus estágios, aqui dentro da faculdade, eu acho que é a melhor forma que tem. Eu gostaria de saber como que funciona a questão da... Não tem cura, né, a diabetes? Ou tem? A questão da remissão da doença. Não existe cura. Uma vez que você faz o diagnóstico de diabetes, você é diabético o resto da vida. O que a gente fala é em diabetes controlado ou o outro termo em remissão, né? Isso pode acontecer tomando medicação ou não. Casos mais leves, que não tem uma alteração muito grande, pacientes mais jovens que estão controlando bem a alimentação e atividade física, conseguem atingir a remissão muitas vezes sem medicação. Pacientes idosos, isso já vai ser mais difícil. Mas não existe cura ainda para o diabetes. A gente só fala em remissão ou controle. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se as vitaminas elas acabam entrando em exames de rotina ou como elas funcionam. Mais ou menos Ai, assim. ótimo. Achei que ninguém ia perguntar do raio das vitaminas. Gente, vamos lá. Não existe, tá? Nenhum tipo de vitamina entra como exame de rotina. Para ninguém? Não, tá? A gente vai pensar em pedir exame de rotina de vitamina para paciente que não se alimenta bem, mas assim, não é que só come porcaria, é paciente que passa fome, realmente, tá? Porque, por exemplo, vitamina B a gente consegue através de qualquer tipo de alimento, tá? Tanto industrializado, ultraprocessado, como os alimentos in natura. Só de você comer um bife, qualquer tipo de vegetal, você já vai ter ali uma quantidade mínima diária que já vai ser suficiente para qualquer pessoa. A vitamina D, apesar da gente viver num país tropical e ter muito sol, a gente tem sim uma incidência muito grande de deficiência de vitamina D. Só que ainda assim não é razão para a gente rastrear para todo mundo. Então não entra como exame de rotina. A gente vai ter que ver, cada caso é um caso, tá? Mas não vai ser todo mundo que vai precisar fazer vitamina. E vou te falar que as únicas duas de importância médica mesmo para a gente é a vitamina D e a vitamina B12. Que a vitamina D ela é muito importante para a parte cognitiva, óssea, intestinal, uma série de coisas, assim como a vitamina B12. Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite. Eu queria saber por que no caso do hemograma completo, né, não é pedido no exame de rotina também. Ótimo. Vamos lá. Hemograma completo, a gente vai ter a série vermelha, onde a gente vai analisar os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, a hemoglobina, o formato dessa hemoglobina e a coloração dela. Ali a gente vai ver o mais importante que a gente se faz diagnóstico, que é o mais prevalente, é a anemia. Hoje, apesar da gente ainda ter um número substancial de crianças e adultos com anemia, a gente não pede para todo mundo, por quê? Pão que tem farinha, a nossa farinha brasileira, ela já é suplementada e muito rica em ferro, então se você come ali um pãozinho, pode ser pão francês, pode ser uma baguete, qualquer tipo de pão, já vai estar suplementando ferro. E se você se alimenta bem, come carne ou come qualquer tipo de vegetal, diariamente, em pequenas quantidades, você também já vai estar suplementando isso. Então, não é tão mais... É justamente aquilo que eu falei. Benefício, risco e dinheiro também, né?
Além do que, anemias leves, que a gente vai ter ali pro adulto entre uma hemoglobina de 11 até 13, essa anemia leve não gera nada de ruim para o meu paciente. É muito melhor eu orientar, ver se meu paciente está se alimentando bem e orientar ele a se alimentar bem do que ficar dosando para todo mundo. Entende? Pode. Né? Se um paciente me pedir para fazer o hemograma, eu posso até solicitar. Mas falar para você que vai fazer... É que eu tenho que pensar, como médico, na saúde da população como um todo. Né? Então, se isso não vai gerar um impacto grande para a população, eu vou acabar não solicitando. Tá? E assim, alteração de série branca, né, leucócito, neutrófilo, toda a série branca, pouca coisa vai falar para a gente. Se eu der uma topada aqui na... Ô, gente. Aqui no trem, aqui, gente, isso fugiu a palavra. Vai aumentar meu leucócito, né? Vai aumentar a minha plaqueta, enfim, vai ter alguma alteração, sem significar a doença. Se eu tiver gripado, vai alterar. E assim, mas, por exemplo, ver uma leucocitose ou uma leucopenia, que é quando está baixo o leucócito. Isso tem algumas doenças genéticas que podem vir causar isso. É a minoria das doenças. E se eu for pensar nessa doença, primeiro eu tenho que ter feito uma boa anamnese e pensado nela. Aí eu vou pedir, porque se tiver alterado, eu vou entrar numa outra série de exames para investigar melhor isso. Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite. Eu queria perguntar justamente da hemoglobina glicada. Se o paciente ele tem uma hemoglobinopatia, né, que altera a formação da hemoglobina, como que você lida com essa na prática clínica em relação a esse tipo de exame? Depende da hemoglobinopatia, né? Hemoglobinopatia, eu imagino que você deve estar falando das talassemias, né? Talassemia beta, talassemia alfa. Nesse caso das hemoglobinopatias alfa e beta, das talassemias, não entra na hemoglobina glicada, porque ela não está dentro da hemoglobina alfa e da beta. Ela está em um outro local que eu não vou te lembrar agora falar de cabeça, mas que não vai interferir na hemoglobina glicada. Vai interferir no meu hemograma, que eu posso ter a minha anemia, tá? Mas na hemoglobina glicada, não. O que pode alterar a minha hemoglobina glicada é paciente obeso, que ele vai ter algumas alterações ali que podem aumentar a minha hemoglobina glicada, mas das hemoglobinopatias eu não vou ter esse problema, tá? Não sei se ficou clara a resposta. Boa noite, doutor. Aqui no fundo. Oi. Eu gostaria de saber se pacientes com diabetes, eles têm mais... podem ter mais problema de urina, né? Infecção urinária. E como que é feita a junção da cultura com os sintomas? O que o senhor... laudo, um exemplo, resultado, como que é feito? Tá. São vários pontos. Vou começar respondendo a diabetes primeiro. O diabetes, a hiperglicemia crônica, quando eu tenho um nível de açúcar muito alto por muito tempo, ele vai lesar, a glicose ela é lesiva para os meus rins. O rim, ele tem uma unidade fisiológica que é funcional, que é o néfron, e ali eu tenho algumas células que vão compor esse néfron. Essas células, elas vão fazer a reabsorção de glicose, né? A gente não pode ter glicose saindo na urina, é desperdício de energia, e o nosso corpo é extremamente inteligente em relação a isso, ele quer guardar tudo. Então, o açúcar alto circulando ali no sangue, dentro do néfron,
com o passar dos anos, ele vai lesando essas células, vai matando essas células, e aí vai permitindo com que ela passe. Isso aumenta a concentração de glicose na urina. A concentração maior de glicose na urina pode vir a favorecer o surgimento de infecções bacterianas do trato urinário. A medicação que eu falei também na aula, que era a dapaglifosina ou forxiga, ela atua nesse néfron eliminando glicose. Aí ela faz com que esse néfron realmente elimine, porque já que tem em excesso, não tem por que ficar guardando. Então ele fala, joga fora. Aí, por jogar muita glicose fora na urina, também aumenta a chance de ter infecção urinária. Então quem toma essa medicação pode vir a ter mais infecção. Aí eu vou partir para a parte do exame de urina. Exame de urina é totalmente desnecessário para se fazer diagnóstico de infecção urinária. É um diagnóstico clínico. O paciente tem sintomas, por exemplo, dor para urinar, a paciente urina, mas fica com a sensação que ainda não se esvaziou, ou fica fazendo xixi de pinguinho em pinguinho. Só isso é diagnóstico de infecção urinária. Só vai mudar isso para gestante, que aí eu tenho um fenômeno que se chama bacteriúria sintomática, que aí eu preciso tratar na gestante. Mas o que eu veria de alteração no meu exame com infecção? Nitrito positivo, que é um produto produzido pela bactéria. Eu posso ter flora bacteriana aumentada, que são as cruzinhas, 3, 2, 4 cruzes, e um número de leucócito elevado. Vai variar de laboratório, mas pode ter aí 5.000, 10.000. Estando elevado é um sinal de leucocitúria, que é significativo para infecção de urina do tipo bacteriana. Tudo bem? Aqui. Boa noite. Boa noite. Para quem está começando agora a entender o que quer fazer depois da faculdade e se interessa pela saúde pública, o que o senhor acha importante a gente aprender nessa parte? Que parte? Ah, tá. Como biomédicos, eu acharia muito legal vocês entenderem a importância do rastreio, do porquê que está chegando aquele monte de pedido de exame para vocês. Então, estudar a parte de dislipidemias, né, alteração de colesterol, triglicérides, próprio diabetes, entender toda a cadeia que leva o médico a pedir esses exames pro diabetes, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, a importância de se fazer um transporte adequado do material biológico, né, do sangue, entender porque deve ser acondicionado muito bem. O tempo é importante, esse sangue não pode ficar lá parado no tubo por muito tempo, que pode dar alguns tipos de alteração, dependendo do que você for analisar na sua máquina, na sua lâmina, enfim. Bom, teria outros, por exemplo, TSH para tireoide, as próprias sorologias que eu falei, é o arroz com feijão da atenção primária, é o que mais tem. Boa noite, doutor, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Doutor, recentemente aqui em Araçatuba a gente teve um aumento nos casos de sífilis. Eu conheço um enfermeiro que trabalha na saúde pública dando estágio para a minha faculdade. E eu queria saber, na sua opinião, se isso se deve a falhas na saúde pública e educação sexual ou mais uma falha de adesão ao tratamento, porque a gente sabe que o tratamento é feito com a bezetacil de 1 a 3 doses. E geralmente quando a pessoa toma a primeira, ela não volta para tomar a segunda ou a terceira. Então, eu queria saber, na sua opinião, qual dos dois fatores você acha que faz com que essa transmissão se propague mais? São todos esses fatores. É tanto a questão educacional mesmo, do quanto a saúde está se empenhando para fazer campanhas de prevenção,
para estar trazendo isso, por exemplo, para as escolas, que eu acho muito importante, trazer educação sexual para as crianças. Isso acontece? Acontece. Só que poderia estar acontecendo muito mais, numa frequência e intensidade maior. Por quê? A gente não pode culpar o paciente por uma coisa que ele desconhece ou não entende, né? Seria muito fácil eu jogar a responsabilidade para cima dos meus pacientes, sendo que eles não entendem o que acontece. Muitas vezes eles nem sabem que existe uma bactéria, vírus, né? Enfim. Então, tem que partir muito dos profissionais e, lógico, de uma boa gestão em saúde pública, né? Fazer as coisas acontecerem. Então, em saúde, a gente vai falar que existem elos para qualquer coisa acontecer. Quando um elo se quebra dessa corrente, alguma coisa vai se perder e não vai dar certo, né? Então, aumentou-se muito esses casos, porque a gente também não vê, por exemplo, campanha para usar preservativo. Existe, mas poderia existir muito mais, ser feito de uma forma mais ativa, realmente. Hoje eu vejo que nos postinhos de saúde está se pensando tanto na parte assistencialista, prestar a assistência ali no momento para o paciente, que a parte de prevenção fica totalmente para um segundo plano. E é aí que começa a acontecer os problemas. Doutor, boa noite. Boa noite, cadê? No começo da sua apresentação, aqui ó. Achei. No começo da sua apresentação, você tinha comentado que os exames laboratoriais eram exames complementares, né? Exato. Mas na atenção primária, em alguns casos, né, eles realizam um monitoramento da glicemia por meio de capilares. Por que eles não fazem a solicitação diretamente para exames de hemoglobina glicada, por exemplo? Então, vamos lá. Para fazer o controle do diabetes, depende do tipo de diabético que eu tenho na minha frente. Pacientes que usam a insulina, eu preciso ter um controle do destro, da glicemia, muito mais rigorosa do que meu paciente que só toma fármaco oral, por exemplo, uma metformina. Eu não preciso ficar furando o dedo do coitado que só toma a metformina. Por quê? Eu entendo que vai ser de muito mais fácil controle e ele não tem picos tão frequentes como eu vou ter em quem toma insulina, que já, consequentemente, vai ser um paciente que tem um descontrole maior. Qual que é o motivo de eu fazer furar o dedo do paciente? Não vai ser para sempre também. Muitas vezes eu faço ali 5 dias, médio de manhã, tarde à noite. O paciente anota no papel, traz para o médico dar uma olhada e a gente vê, está controlado, não está, faz o ajuste. A partir daí, ele não precisa ficar aferindo toda hora, a não ser que aí tem N exceções. Paciente diabético tipo 1, que pode usar bomba de insulina também, uma série de questões. Mas, no geral, não tem necessidade de ficar fazendo controle com glicosímetro para quem não toma insulina. E para quem toma, nem é tão frequente assim. Por isso que, pelo menos eu prefiro, e as diretrizes recomendam isso, fazer a cada 6 meses a hemoglobina glicada. Já é um excelente parâmetro para a gente ter o controle ou não do diabetes, né? Saber se está ou não está controlado. Tudo bem? Gente, vai poder fazer mais 2 perguntas agora. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar sobre o diabetes tipo 1 em primeiro grau familiar, se tem estudos dizendo que pode ser passado em geração de geração ou até mesmo para membros da família. O diabetes tipo 1 ele está totalmente ligado a questões genéticas, mas não é que ele é passado, né? As questões genéticas não estão totalmente ligadas a cromossomos sexuais, né? Ao X e ao Y.
tem outras alterações em outros tipos de cromossomos, né, da parte genética. Então, assim, a gente não pode falar que é hereditário, e sim que tem um risco maior por já ter essa condição na família. Talvez, isso eu vou precisar estudar e num segundo momento eu te trago melhor, pode até ser, porque assim, existe um leque enorme de diabetes. A gente não tem só diabetes tipo 1 e tipo 2. A gente tem diabetes LADA, que é como se fosse um diabetes tipo 1, mas que se vai desenvolver tardiamente no adulto, porque diabetes tipo 1, normalmente a gente vai fazer diagnóstico em criança e adolescente. Esse diabetes tipo LADA vai ter uma falência das células pancreáticas e daí simula um diabetes tipo 1, porque a célula para de produzir insulina no pâncreas, tem um déficit disso e daí eu desenvolvo diabetes. Mas te falar categoricamente que é passado de pai para filho, não. Isso não. Obrigada, pessoal, pelas perguntas e curiosidades. Obrigada, doutor, pela Obrigado, paciência. Gostaria de passar a palavra para a coordenadora Rossana. Eu gostaria de agradecer o Dr. João Pedro por estar conosco. E eu queria falar algumas coisas, né? A melhor parte das nossas palestras são essas perguntas e essas discussões. Isso é muito enriquecedor, né? E uma outra coisa que eu gostaria muito é de agradecer não só os alunos da biomedicina, mas também os alunos da farmácia, psicologia, nutrição e enfermagem que estão aqui, né? É uma honra para nós receber vocês aqui. É um compartilhamento muito importante. Foi a primeira vez que a Liga, que nós abrimos, né, para outros cursos, e acredito que daqui para frente teremos sempre esse compartilhamento. Porque, na verdade, a saúde ela é multidisciplinar, né? Ela precisa ser entendida de todas as óticas, de todas as profissões que trabalham com saúde. Então, obrigado pela presença de todos, e estão todos sempre super convidados para estarem aqui conosco, né? Então, agradecendo mais uma vez a brilhante palestra do Dr. João Pedro, eu passo a palavra para o pessoal da Liga, para que a gente possa fazer entrega de certificado e tudo isso, tá? Obrigada, gente. Uma salva de palmas para todos.